Olá, namastê. Eu sou a Lilian Gouveia, psicoterapeuta integrativa e mentora de meditação, e hoje eu vou falar sobre as frequências de energia e o que difere uma pessoa da outra. Então você já deve ter percebido que cada pessoa emana um conjunto de informações, não é mesmo? Como se fosse um tempero, como se cada pessoa tivesse um tempero. Por exemplo, se eu preparar um alimento, então eu vou lá e vou preparar um alimento, e você preparar o mesmo alimento da mesma forma, mas se você mudar os seus temperos e a intensidade, a quantidade de temperos que você utilizar, se for diferente da quantidade de tempero que eu utilizar, vai ficar diferente. Então, cada pessoa tem o seu tempero, tem a sua energia, o seu conjunto de temperos que vai mostrar, vai emanar naquele momento. Então, é muito importante que você até se olhe, se observe, né? O que eu devo estar emanando para as pessoas? Que tipo de tempero, de aroma, de sabor nas minhas relações posso estar emanando? E, literalmente, em qual frequência eu estou? Qual a minha escolha, ou quais as escolhas que eu tenho feito na vida, dos pensamentos, da maneira de me expressar, da maneira de ser, da maneira de agir, da maneira de me movimentar? Quais os pensamentos que mais permanecem na minha cabeça, nas minhas ideias? Que tipo de pensamentos? Quais as crenças? Quais os padrões de comportamento que eu tenho? Quais as palavras que para mim servem como mantras? Costumo dizer que a gente acaba mantralizando algumas palavras que toda hora você está falando, não é mesmo? Com certeza você deve ter também amigos que você fala, gente, aquela pessoa sempre está falando alguma palavra. Então, por exemplo, eu tive contato profissional com algum escritório por um tempo e sempre quando eu ligava lá, as pessoas falavam, é a gratidão. Então, praticamente, eu ganhei um apelido de gratidão naquele lugar, porque uma das palavras que eu mais falo é gratidão. Então, essa palavra, ela acaba se tornando um mantra para mim. Então, quais são as palavras na sua vida que se tornaram um mantra para você? Isso é bem importante refletir, não é mesmo? Quantas pessoas na nossa cultura acostumaram a reclamar? Se você para em algum lugar e puxa assunto com alguém, geralmente é para falar sobre o tempo, política, sobre alguma coisa que está acontecendo, e geralmente é difícil uma pessoa falar assim, nossa, como o dia está lindo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente até consegue, né, ouvir outras pessoas que falam assim, mas na maior parte, geralmente, ai, nossa, tá chovendo muito, tá muito frio ou tá muito calor. Então, não é por mal, mas as pessoas, de uma certa forma, aprenderam, a gente aprendeu a reclamar. E é como se fosse um ato normal, que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Então, é muito importante se olhar, se observar, se ouvir e falar, peraí, o que eu estou emanando? Qual o mantra que eu estou escolhendo para a minha vida? Qual a palavra, quais as palavras que sempre permeiam, sempre saem da minha boca? O que eu estou falando toda hora? O que eu estou vibrando toda hora? E em qual frequência você escolhe estar? Porque isso também vai mostrar
muito de você, logicamente. Então, se uma pessoa está mais densa, dificuldade de perdoar, fica chateado facilmente com as pessoas, ressentido e aquela coisa remoendo, ruminando os acontecimentos. Puxa, fiquei chateado, foi chato aquilo que aconteceu, fiquei triste, tô com raiva. Então, o ideal dentro do possível é que você consiga movimentar mais rapidamente e se libertar desses sentimentos negativos, para não ficar numa frequência mais baixa, densa. Se você se mantém numa frequência densa, de pensamentos mais densos, negativos, comportamentos, existe uma tendência de você atrair situações semelhantes, pessoas semelhantes. Agora, se você começa a elevar a sua frequência, elevar os seus pensamentos, os seus sentimentos, perdoar mais facilmente, se libertar mais facilmente de sentimentos, de emoções que te fazem mal, de coisas que aconteceram, que você ficou chateado, você vai se manter mais facilmente numa frequência mais elevada. E isso vai literalmente te diferenciar, te destacar. Quando tem muitas pessoas num lugar e de repente você olha, quais as pessoas que vão te chamar a atenção? É uma pessoa ranzinza, de cara feia, nariz torcido, que tá mal-humorado? Com certeza não. Muito difícil alguém se sentir atraído por alguém assim. Agora, se essa pessoa está feliz, radiante, alegre, esfuziante, geralmente essa pessoa vai chamar mais atenção. Não tem como, não é mesmo? E por que não ser assim? Não se permitir estar bem? Não necessariamente você precisa ser esfuziante, extrovertido, ficar chamando a atenção das pessoas. De maneira alguma. Respeitando a sua essência verdadeira, o jeitinho que você é, mas se permitindo estar numa frequência mais elevada, com pensamentos mais fluidos, mais positivos, mais construtivos. E geralmente, quando você está assim, você também consegue ajudar muito mais um amigo, um familiar que não esteja bem. Por quê? Se uma pessoa está triste e você dê um colo para a pessoa, não chorando junto com ela, mas acalentando, ouvindo, acolhendo, acalmando, confortando. Isso eu aprendi na Índia. Não é chorando, não é baixando a frequência junto com a pessoa que a gente vai conseguir ajudar de verdade. O que é ajudar de verdade, não é mesmo? Então, quando você quer ajudar alguém, um amigo, um parente, pense nisso, lembre-se disso. Como elevar sua frequência, começar a pensar coisas boas, vibrar uma frequência mais elevada, mais construtiva, mais positiva. E aí procura sentir, se sentir um pouquinho, se acalmar e observar como que eu posso ajudar essa pessoa. É uma energia de amor que vai ajudar? É uma energia de alegria? É uma energia de acalento, de só ouvir, de estar aqui, presente, de segurar na mão? O que você quer emanar? O que o seu comportamento, seu olhar, suas palavras estão dizendo para essa pessoa? Procure observar isso. E com certeza você vai estar se mantendo numa frequência mais alta. E isso só vai atrair coisas boas para você. Por exemplo, uma outra maneira de você estar compreendendo sobre a química. As pessoas falam, conheci tal pessoa, mas não deu química. Então, o que é essa química que uma pessoa tem e que quando você conhece uma outra pessoa, você, às vezes, pode ser mesmo uma amizade, não só um relacionamento afetivo, mas
fala, nossa, parece que eu te conheço há um tempão, me sinto à vontade com você. Ou de repente fala, nossa, com aquela pessoa não me sinto à vontade, é incrível, não consigo relaxar, não consigo ficar bem, eu fico apreensivo. Então isso tem a ver com a química da pessoa, que é com a energia da pessoa. E aí, como que a sua energia vai se misturar, vai se movimentar com a energia de uma outra pessoa. E que tem a ver também, eu gosto dessa analogia dos temperos. Tem tempero que combina, tem tempero que não combina. E isso não quer dizer que a pessoa seja ruim ou seja boa, de maneira alguma. Isso tem a ver com as frequências. Tem a ver com que frequência que você está hoje, ou nesse momento, nessa fase da sua vida, e que frequência essa pessoa está. Então, às vezes, as frequências batem, as químicas, né, batem. Às vezes, não. E tudo bem. Agora, é importante que você consiga identificar, que você consiga reconhecer, que você consiga saber o que você tem que fazer com isso. Porque, obviamente, às vezes, a gente tem que, por exemplo, trabalhar num ambiente em que, de repente, tem uma outra pessoa ali que a tua energia não bate. E aí, o que fazer? Porque quando os temperos se combinam, ótimo. E quando não se combinam? Então, quando não se combina, a gente não mistura os pratos, não é mesmo? Então, como fazer isso? Você pode aprender, desenvolver. Isso é uma coisa que eu aprendi e que foi muito importante para mim. Fez uma diferença enorme na minha vida. E foi algo que eu aprendi na Índia, que tem a ver com proteção psíquica. Você aprender a se fechar o seu campo. Fechar o seu campo não para ficar indiferente às pessoas, de maneira alguma. Mas você fortalece o seu campo. Se você fortalece o seu campo energético, ele funciona como um útero. Ele te protege. Funciona como um filtro. Então, se você está conversando com uma pessoa que tem uma energia muito diferente da sua, você vai filtrar essa energia e essa energia não vai bater de frente em você, percebe? Você vai decodificar. Por exemplo, de repente um dia você está mais sensível e aí você trabalha com alguém que é uma pessoa assim muito dura, muito crítica, que sempre aponta os erros. E aí você tem uma reunião com aquela pessoa. Então, você precisa se proteger, precisa se fortalecer. Visualiza o seu campo energético, visualiza a luz laranja. E se fortaleça, fique imune. Visualiza um sol laranja, forte, te energizando, te protegendo. Se acalente, se acolha, se preserve. Não se exponha tanto. Tudo isso vai ajudar. E observe. Nesse momento, a meditação ajuda muito, porque ela ajuda você a estar no eixo, centrado. E aí você consegue discernir mais facilmente o que é seu e o que é do outro. Então, naquele dia que você está mais sensível, se você vai para uma reunião e tem alguém que costuma apontar o dedo direto, mostrando os seus erros, nesse dia, se você se fortalece mais, se você se protege, tem essa consciência e medita, você vai ter mais discernimento. Você vai se preservar mais, falar menos, só o necessário e observar essa pessoa, mas sem absorver aquela energia para você. Deixa ela. Você vai ter uma clareza maior do que é seu e o que é do outro. Então, você vai estar com uma consciência maior de que você está sensível. Então, se você está sensível, não leve ao pé da letra tudo que as pessoas estão falando. Algo ruim ou negativo que essa pessoa está falando não significa necessariamente que ela está mandando um recado para você, de maneira alguma. Então, pega leve. E, da mesma forma, se essa pessoa fala duro, fala de um jeito muito rude, se proteja, respire. E lembre-se, esse é o jeito dessa pessoa. É a maneira dela se expressar.
Então, compaixão, tolerância, mesmo se ela estiver falando de você, você não precisa beber essa energia e aceitar essa energia. Você pode discernir até onde, ok, é minha parte, realmente eu errei. Agora, se você errou, você não precisa pegar o chicotinho e, certo, se chicotear. Não, você precisa ter a consciência, ok, errei, não quero errar de novo, então para eu não errar de novo, eu preciso fazer isso, 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 isso e isso. Você pode, se for o caso, pedir desculpa e tentar sanar. Olha, eu vou fazer então vou desenvolver um novo texto, ou sei lá, alguma coisa, um novo projeto. E fica bem, não precisa carregar nenhum peso por causa disso. E a pessoa, ela vai precisar também decidir o que ela vai fazer com essa energia. Porque não adianta só punir e ser punido, porque isso não resolve. E como fazer para não repetir o mesmo erro? E pedir desculpas. Também é uma coisa que vale a pena. Pedir desculpas. Poxa, não foi minha intenção. Desculpe, acho que eu não estava num bom dia. E vamos lá. Você é humano. Essa pessoa também é humana. Então, saber lidar com essas adversidades, com esses imprevistos, com essas dificuldades. Todo mundo tem alguma dificuldade em se relacionar. Na maioria das vezes, as pessoas mais críticas são as mais autocríticas. Já parou para pensar nisso? As mais exigentes são as mais exigentes com elas próprias. Então, dá um desconto, se acalma, pega leve, transcende e observe o que você pode fazer em relação a isso. Como transmutar, como melhorar, como deixar até o ambiente mais leve. Fala, gente, calma. Tá todo mundo aqui querendo fazer o seu melhor. Vamos observar como é que a gente pode fazer diferente daqui para frente. E o teu tom da voz também muitas vezes tem a ver com a energia. Então, que tipo de energia você está emanando na sua comunicação, na sua voz, através da sua fala? Que energia você quer emanar? E como você está recebendo a energia das pessoas? E de um jeito muitas vezes amoroso, respeitoso. Como que você pode dar um toque, sabe? Olhar e entender esses temperos. E essas energias, quer dizer, que energia que você está emanando? Quantas pessoas, quantas vezes, de repente, elas estão falando e não é a intenção delas. Nossa, mas como você está brava? Não, mas eu não estou brava. Mas a energia que você está emanando é de uma pessoa que está brava. Então, observa, começa a se escutar, a se perceber, se olhar mais no espelho, perceber a reação das pessoas em relação a você. Todo dia, quando você chega no trabalho ou na primeira reunião online, como que as pessoas estão reagindo à sua presença? Já parou para pensar nisso? Então, tudo isso, todo esse conjunto vai mostrar em qual frequência você está. Qual frequência você está vivendo, qual frequência você está escolhendo, né, viver e se manter. E, consequentemente, é a frequência das pessoas que você vai atrair e que você vai se relacionar, na maioria das vezes. Então, que mundo você escolhe? Qual é o cenário que você escolhe? Qual é a energia que você escolhe vibrar? Qual é a frequência que você escolhe viver, se manter e permanecer? Claro que a gente vai evoluindo, então a gente vai melhorando, aprimorando as frequências, elevando cada vez mais. Isso é ótimo, isso é evolução.
não quer dizer que você não vai ter problemas. Muito pelo contrário. À medida que a gente vai evoluindo, a vida continua. Os problemas estão aí. Nós não vivemos num mundo perfeito. Mas nós podemos viver muita coisa linda nessa vida, independente dos problemas, das dificuldades, dos desafios e dos imprevistos, que fazem parte da vida de todos nós. Agora, a energia que você emana, a frequência que você está, é sua escolha. É você quem escolhe. Como sintonizar ali num canal de um rádio, de uma TV? Qual é o tipo de música que você escolhe escutar? Qual é o tipo de energia que você escolhe emanar? E qual é o tipo de frequência que você escolhe viver e permanecer? Namastê. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deseja comentar algo ou gostaria que eu falasse sobre determinado assunto, escreva aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários e não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber todos os meus conteúdos. Namastê!